Boa noite, gente. Então, eu estou fazendo essa videoaula sobre o nosso novo capítulo, capítulo 3, que é sobre equações e faturação, tá? Como nós estamos tendo aí o feriado do Carnaval, e a gente vai ter o feriado de São José do Rio Preto, a gente vai perder algumas aulas, por isso eu achei que esse meio seria melhor para a gente não ter que correr tanto com o conteúdo, tá? Grande parte dos assuntos que a gente vai ver aqui nessa videoaula vocês já viram, então é mais uma revisão, só algumas coisas que vão ser novas. Então vamos começar. Então, faturação em produtos notáveis. Vocês já viram sobre o fator comum, até caiu na nossa prova, né? Tinha um exercício que tinha que colocar a resposta tava, da múltipla escolha estava com o valor em evidência, tinha que colocar o fator comum em evidência. Então, peguei aqui um exemplo, que é o mesmo exemplo da apostila de vocês, que é 6a à quarta mais 4a ao cubo menos 8a ao quadrado, tá? Nesse exemplo, ó, todas as parcelas elas possuem o fator 2a ao quadrado. Como que eu sei isso? Ó, 2a ao quadrado. Para chegar no 6a à quarta, bom, aqui tem um 6, eu já tenho o fator 2. Então, para chegar no 6, eu preciso do fator 3. Então, aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Então, aqui eu coloco o fator 3, que é o que estava faltando. E aqui eu tenho a quarta. Ele tem um fator a ao quadrado, porque se eu multiplicar isso daqui por a ao quadrado, eu vou ter 2a ao quadrado vezes 3a ao quadrado. Isso é quanto? 2 vezes 3, 6 ao quadrado vezes a ao quadrado. Lembra? Bases iguais, eu somo os expoentes. Multiplicação, né, de bases iguais, eu somo os expoentes. Então, a elevado a 2 mais 2, a elevado a quarta, tá? Aqui, ó, nesse caso, 4a ao cubo. Se eu deixo 2a ao quadrado, desculpa, em evidência, para eu chegar no 4a ao cubo, falta o quê? Se eu tenho 4 e aqui eu só tenho 2, falta eu colocar outro 2. Isso aqui eu tô com a ao cubo e aqui eu tô com a ao quadrado, falta multiplicar por a, tá? Então, aqui seria 2 vezes 2, 4. Mesma coisa, multiplicação de bases iguais, eu somo os expoentes. 2 mais 1, 3. E aqui, no último termo, menos 8a ao quadrado. Eu coloco o 2a ao quadrado em evidência, né? E só falta multiplicar por menos 4. Tá, mas como que eu sabia que todas as parcelas tinham 2a ao quadrado em comum? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é todos esses coeficientes, ó, o 6, o 4, o 2, são pares, ou seja, eles têm o fator 2. Então, já sei que o 2 é comum, o fator 2 é comum a eles. Agora, o ao quadrado, como que eu soube disso? Ó? Aqui, nesse termo, tem a ao quadrado. Nesse daqui, tem a ao cubo. Só que a ao cubo é ao quadrado vezes a. Então, também tem a ao quadrado. E nesse termo aqui, a quarta é a ao quadrado vezes a ao quadrado. Lembra? Só a gente relembrar as propriedades de potência. Então, por isso que eu sei que todas essas parcelas possuem o fator 2a ao quadrado, tá bom? Então, ó, vamos lá. Se todas elas possuem o fator 2a ao quadrado, eu posso reescrever isso aqui, ó, como isso daqui. Isso tudo, né? Então, por exemplo, o 6a quarta eu posso escrever dessa maneira. Só que estava aqui, coloquei aqui, tá? O 4 ao cubo, que eu escrevi desse jeito, coloquei aqui. E o menos 8a, encontrei outra maneira de escrever, coloquei aqui. Ótimo. Se eu coloco 2a ao quadrado em evidência, quem que vai sobrar? Ó? Deixei o 2a ao quadrado em evidência. Aqui, no primeiro, vai sobrar 3a ao quadrado. 3a ao quadrado. Aí eu tenho que somar, ó, porque aqui tem um mais. Vou somar. Aqui já está o 2a ao quadrado, né? Daqui que está em evidência, somo mais 2a. E aqui, o 2a ao quadrado também já está em evidência, só vai ficar o menos 4, ok? Então, por isso que todas as parcelas aqui, ó, esse trinômio, eu consigo escrever dessa forma também, tá?
E quando eu escrevo dessa forma, eu digo que a expressão ficou fatorada. Isso ela foi transformada em uma multiplicação de 2 fatores. Então, esse é um fator, 2 ao quadrado, e esse é o outro fator. 3 ao quadrado mais 2a menos 4, ok? E a gente diz também que o fator comum, que nesse caso foi o 2 ao quadrado, que o 2 ao quadrado estava em todas as parcelas, ó, a gente fala que o fator comum foi colocado em evidência, tá bom? Isso vocês já tinham visto nos anos anteriores, estou só revisando, tá? Reforçando com vocês. Ótimo. Nós também temos alguns produtos notáveis, tá? A gente vai ver aqui dois que a gente utiliza com muita frequência, que é o quadrado da soma e o quadrado da diferença. O que é isso? É o próprio nome já diz. Quadrado da soma. Eu tenho uma soma de dois números elevado ao quadrado. Mas o que é isso? Bom, se fosse a ao quadrado, seria a vezes a. Já que a mais b ao quadrado é a mais b vezes a mais b. O que eu tenho que fazer aqui? Ó, distributiva. Se eu faço a distributiva, como que fica? A vezes a ao quadrado. A vezes b, a vezes b. B vezes a, ba. B vezes b, b ao quadrado. Ok? O que é importante aqui, ó. A ao quadrado mantém a ao quadrado. AB mais BA, vamos lembrar, ó, os fatores na multiplicação não importa qual que vem primeiro e qual que vem depois. A ordem dos fatores não altera o produto, tá bom? Então, A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Por exemplo, 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 2 também é 6. Então, não importa a ordem, tá? Que vai ser o mesmo resultado. Então, por isso que eu posso somar esses dois produtos, ó. A vezes B mais B vezes A dá 2A vezes B, ok? Ou 2B vezes A, tanto faz. E aqui o B ao quadrado ficou B ao quadrado. Ou seja, A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. A gente também tem um costume de falar, lembra? O primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, ok? E como aqui é mais, né, é uma soma, todos ficam positivos, tá? E o quadrado da diferença? A menos B ao quadrado. Eu vou fazer A menos B vezes A menos B, a mesma coisa. Faço a distributiva, vai ficar A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, ó, A vezes menos B, agora a gente tem um menos. Vai ficar menos A vezes B. Agora, menos B vezes A, menos B vezes A, e menos B vezes menos B, menos com menos dá mais, por isso que vai ficar menos B ao quadrado, tá bom? E a mesma coisa que eu falei, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, A ao quadrado mantém A ao quadrado, menos A vezes B é a mesma coisa que menos B vezes A. Então, vai ficar menos 2 vezes A vezes B, tá? E aqui o B ao quadrado mantém também. Ou seja, A menos B ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2 vezes AB mais B ao quadrado, tá? Que a gente também fala o primeiro ao quadrado menos, ó, porque aqui eu estou fazendo o quadrado da diferença, menos 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Então, o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, tá bom? Então, nós também chamamos esses produtos notáveis de trinômios quadrados perfeitos. Por que trinômios? Porque quando eu faço esse produto, ó, que isso aqui é um produto, né? Quando eu faço o produto, me resulta num trinômio, porque eu tenho 3 termos, tá? Aqui também, 3 termos. Por isso a palavra trinômios. Agora nós vamos ver um método de isolar a incógnita. Vocês já resolviam as equações de primeiro grau dessa maneira. Também caiu na nossa prova, né? No último exercício. Então, o que é? Nós primeiro vamos
estabelecer algumas coisas. Nós chamamos de equações polinomiais as equações que em cada lado da igualdade há uma expressão algébrica, chamada polinômio. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho um polinômio e aqui eu também tenho um polinômio, tá bom? Isso também é um polinômio. Aqui fica mais fácil, acho que vocês verem. Aqui, tudo isso aqui é um polinômio e aqui também é outro polinômio. Nessas equações, a incógnita é multiplicada por coeficientes. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o coeficiente do y ao cubo é o 2. O coeficiente do y elevado a 1, né, é o 5. E aqui, quando não tem nada, né, a gente fala que é o termo independente. O termo independente, nesse caso, é o menos 11, tá bom? E elas podem aparecer com o expoente 1, ou 2, ou 3, e tanto faz, 4 ou 5, etc. Sendo que o maior expoente da incógnita, depois de reduzirmos, né, os termos semelhantes, é o grau da equação. Então, por exemplo, nesse daqui, ó, 3x menos 2 igual a 16. Eu tenho que ela é uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque aqui na minha incógnita x, quando não tem nada, significa que eu tenho grau 1, né? Então, não tem mais esses termos. Esses termos aqui eu poderia reduzir, né? Poderia, por exemplo, deixar 3x igual a 16 mais 2, então ficaria 3x igual a 18. Mas aqui no da incógnita não tem como reduzir, então ficou 3x só, né? Então o grau daqui é 1, então é uma equação de primeiro grau. Nesse caso aqui, eu tenho 2 vezes y ao cubo menos 11 igual a 5y. Aqui também não tem termos semelhantes. Então, eu tenho uma incógnita com grau 1 aqui, com o coeficiente 5, e eu tenho essa incógnita aqui com grau 3. Então, como o maior expoente da incógnita é o grau da equação, então eu falo que essa equação aqui tem grau 3, tá bom? Porque como aqui é 1 e aqui é 3, 3 maior que 1, então o grau dessa equação é 3, e a incógnita é o y. Nessa equação aqui, ela é uma equação de primeiro grau na incógnita z, porque aqui eu tenho um grau 1, né? O expoente da minha incógnita é 1, e aqui o expoente da minha incógnita também é 1. Então, como eu não tenho nenhum grau maior, então ela é uma equação do primeiro grau. Agora vamos ver aqui esse exemplo, deixa eu só colocar para cá. 4x ao cubo mais x ao quadrado mais 3x é igual isso daqui que eu fiz. 4x ao cubo mais... é igual a 4x ao cubo mais 1. Então, isso daqui, tá? Essa é uma equação. 4x ao cubo mais x ao quadrado mais 3x é igual a 4x ao cubo mais 1. Ok. Então, o que eu posso fazer? Para reduzir os termos, primeiro eu vou reduzir os termos semelhantes, para eu descobrir qual que é o grau da minha equação. Eu já sei que a incógnita dela é x, né? Porque só tem um x. Então, para reduzir os termos semelhantes, vamos analisar, ó. Eu vou copiar esse, vai ficar 4x ao cubo mais x ao quadrado mais 3x. Aí eu vou subtrair, né, o menos 4x ao cubo, vai ficar, né, menos 4x ao cubo. E aqui que estava mais 1 vai ficar menos 1, ok? Aqui faltou colocar igual a zero, tá, gente? Faltou colocar aqui. Então, agora eu vou reduzir os termos. 4x ao cubo menos 4x ao cubo fica zero, né? Então, isso com isso ficou zero. Então, sobrou x ao quadrado tá aqui, mais 3x, o 3x também continua, e o menos 1, igual a zero, tá? Então, só lembrando, aqui, ó, o termo que eu tinha ao cubo, aqui estava positivo, né? Eu fiz a operação inversa, então ficou negativo do outro lado. Então ficou 4x ao cubo menos 4x ao cubo, zero. Por isso que ele sumiu, ok?
Então só ficou esse termo aqui. Então ela parecia ser uma equação do terceiro grau, só que na verdade ela é uma equação de segundo grau da incógnita x, tá bom? Por isso que é muito importante a gente ver se a gente reduzir os termos semelhantes. Tá, o método de isolar a incógnita, nesse momento a gente vai utilizar apenas as equações que possuem uma incógnita, ok? Existem equações que têm incógnita x, y, ou seja, são duas, ou equações que têm x, y, z, então três incógnitas, mas nesse momento a gente vai trabalhar apenas com as equações que possuem uma incógnita. Para resolver esse tipo de equação, a gente vai utilizar o método de isolar a incógnita. O que a gente tem que fazer então? A gente tem que deixar a incógnita sozinha em um dos lados da equação. E para isso a gente pode inverter ou desfazer as operações ou efetuar a mesma operação dos dois lados da igualdade. É praticamente a mesma coisa. Você pode escolher o jeito que você prefere trabalhar, tá bom? Então vamos ver um exemplo. Então aqui nós temos dois exemplos. O primeiro, aqui a gente é da apostila de vocês também, tá? Então se vocês quiserem acompanhar com a apostila, a gente vai raciocinar com a ideia de inverter as operações. Então aqui a minha equação é 3x menos 2 igual a 16. Então aqui, antes de eu subtrair 2, se eu não tivesse subtraído 2, quanto que valeria? Então, se eu não tivesse subtraído 2, é como se eu tivesse que devolver 2 para esse lado. Então, 3x seria igual a 16 mais 2, no caso, 18. Então, eu desfiz a subtração. Então, 3x igual a 16 mais 2, 3x igual a 18. E agora eu penso a mesma coisa. Se eu não tivesse multiplicado por 3, como que eu faria? Eu então tenho que dividir o 18 por 3, porque a operação inversa na multiplicação é a divisão. Então vai ficar x igual a 18 dividido por 3, que é 6. Ok? Agora outro exemplo. A gente vai fazer a mesma operação dos dois lados. Então, eu tenho 5x igual a 2x mais 2. Eu quero isolar a incógnita de um dos lados. Então, primeiro eu vou subtrair menos 2x. Então eu vou subtrair 2x, então vai ficar menos 2x. Dos dois lados da igualdade. Então, eu vou subtrair desse lado aqui e desse lado aqui. Vai ficar 5x menos 2x, 3x. E aqui 2x mais 5 menos 2x. Esses 2x vão embora, vai cancelar. Vai ficar só o 5. E agora eu vou dividir, como aqui eu tenho 3 multiplicando, eu vou dividir os dois lados por 3. Então, 3x dividido por 3, x. E 5 dividido por 3, 5 sobre 3, né? É a fração. Aqui também a gente pode colocar como decimal, mas não precisa. A gente pode deixar como fração também. Então, você tem esses dois métodos e você pode utilizar o que você tiver mais facilidade, tá bom? Não, eles são praticamente a mesma coisa, né? Só muda um pouco a ideia, mas você tem total liberdade para escolher o que você acha mais fácil. Agora, então, gente, a gente vai aplicar o mesmo método, só que com as equações que possuem um grau diferente de 1, tá? Então, aqui no primeiro exemplo, a gente vai resolver uma equação do segundo grau. Qual que é ela? 3y² mais 7 igual a 82. Então, a gente quer isolar a incógnita. A incógnita aqui é o y, né? Então, eu vou isolar o y. O 7 aqui está somando, invertendo, né? A adição é a subtração. Então, vai ficar 3y² igual a 82 menos 7. Isto é, 3y² igual a 75, tá? E agora, como aqui a gente tem a multiplicação, o 3 está multiplicando a minha incógnita, eu inverto a multiplicação, operação inversa, multiplicação e divisão. Então, o y² é igual a 75 dividido por 3, tá? Ou seja, y² é igual a 25. Só que, vamos pensar agora, há dois números que elevados ao quadrado dão 25, tá?
Então, y é igual a mais raiz de 25, ou y é igual a menos raiz de 25. Ou seja, y é igual a mais 5 ou menos 5. Vamos pensar, ó. 5 ao quadrado, 25. Só que o menos 5 ao quadrado também é 25. Por quê? Isso, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, tá? Menos com menos dá mais. Por isso que vai ficar mais 25, da mesma maneira, tá bom? Antes, quando a gente utilizava essas equações, principalmente na geometria, né, com o Teorema de Pitágoras, a gente sempre pegava o resultado positivo, né, nesse caso seria o y igual a 5, porque a gente estava utilizando medidas, né, e medidas não tem como serem negativas, não tem como eu ter um terreno que de lado mede menos 5 metros, por isso que a gente sempre utilizava a medida do resultado que era positivo. Mas aqui a gente pode ter as duas respostas, então a gente tem que colocar y igual a 5 ou y igual a menos 5, ok? Segundo exemplo, 2 vezes a raiz de x, né, mais 3 igual a 11. Aqui, ó, talvez pareça um pouco confuso, mas só o x está na raiz, tá bom? Essa não é uma equação polinomial. Por quê? Porque a incógnita ela aparece sobre um radical. Né? Então a gente chama essa equação de equação irracional. Mas nesse caso também a gente pode isolar a incógnita igual a gente já viu. Então, ó, 2 raiz de x mais 3 igual a 11. Aqui a gente faz a operação inversa da adição, né? No caso a subtração. Então vai ficar 2 raiz de x igual a 11 menos 3. O que é isso? 2 raiz de x, 11 menos 3, 8, né? E aqui a gente faz a operação inversa da multiplicação, porque o 2 está multiplicando o raiz de x. Então, operação inversa da multiplicação e a divisão, então vai ficar raiz de x igual a 8 dividido por 2, ou seja, a raiz de x é igual a 4. E agora, ó, a gente tem a raiz. Qual é a operação inversa da radiciação? A potenciação, tá bom? Então, a gente tem que, se a raiz de x é igual a 4, então, se eu elevar aqui, ó, os dois termos ao quadrado, tá bom? Eu tenho que a raiz de x ao quadrado, ou seja, raiz, né, de x, tudo isso elevado ao quadrado, dá o x, né? E 4 ao quadrado, 4 ao quadrado, 4 ao quadrado é 16. Então, por isso que o x é igual a 16, ok? E para a gente verificar se essa resposta ela está correta, basta a gente substituir na equação o x pelo valor encontrado, que nesse caso foi 16, e efetuar, né, as operações que estão sendo solicitadas, que estão sendo indicadas. Então, por exemplo, se eu substituir aqui o x por 16, que é o que eu coloquei aqui, vai ficar 2 raiz de 16 mais 3 igual a 11. 2 raiz de 16 é 4, então fica 2 vezes 4, né? Mais 3 igual a 11. 2 vezes 4, 8, né? 8 mais 3 igual a 11. 8 mais 3, 11. Então, vou ficar com 11 igual a 11 aqui, ó, no canto esquerdo, canto inferior esquerdo, tá bom? 11 igual a 11. 11 é igual a 11? Sim. Então, essa é uma sentença verdadeira, então a solução encontrada está correta, tá bom? Outro exemplo 3. 5ax menos 7a ao quadrado igual a 2a ao quadrado mais 2ax. E a gente tem que o a é diferente de zero, tá bom? Nesse caso, como todos os termos possuem a nossa incógnita é o x. A gente tem que encontrar o valor de x em função de a, tá bom? Como trata-se de uma equação do primeiro grau, porque vejam, o que está elevado ao quadrado é o a, só que a nossa incógnita é o x, tá bom?
Por que a gente colocou aqui, ó, A diferente de zero? Porque se o A fosse zero, ia ser zero, né? Porque 5 vezes 0 dá x, zero, menos zero, igual a zero, mais zero. Zero igual a zero. Então, né, não teria como resolver. Então, por isso a gente colocou que o A é diferente de zero. Então, como é uma equação do primeiro grau, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai utilizar o método de isolar a incógnita, tá bom? Então, para isso, a gente tem que subtrair, né? Vamos olhar aqui, ó. A gente subtrai 2ax dos dois lados, ok? Porque eu tô com o x aqui. Posso subtrair 2ax dos dois lados. E eu somo o 7a ao quadrado dos dois lados também, tá? Eu fiz aqui, vamos acompanhando. Só copiei, tá? 5ax menos 7 ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 2ax. Então, 5ax menos 7 ao quadrado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou subtraindo o 2ax dos dois lados, tá? Igual a 2 ao quadrado mais 2ax menos 2ax. Então, 5ax menos 2ax, 3ax. 3ax menos 7a ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. 2ax menos 2ax, zero. Tá bom. Então, ficou 3ax menos 7 ao quadrado. Agora eu vou somar. Mais 7 ao quadrado dos dois lados. Então, eu somei desse lado, vou somar aqui do outro lado. Então, ficou igual a 2 ao quadrado mais 7a ao quadrado. Fazendo essas operações, 3ax menos 7 ao quadrado mais 7 ao quadrado, zero, ok? Igual 2 ao quadrado mais 7 ao quadrado, 9a ao quadrado, tá? Então, só copiando, 3ax igual a 9a ao quadrado. Agora, o 3a está multiplicando a minha incógnita x. Então, eu divido por 3a dos dois lados, tá? Aqui eu já pulei uma etapa, já dividi. Então, ficou x igual a 9a ao quadrado, dividido por 3a, tá bom? Vou botar bem aqui embaixo, deixa eu só sair esse negócio preto. Pronto. 9a ao quadrado dividido por 3a, 9 dividido por 3 dá 3, e a ao quadrado dividido por a dá a. Por isso que o x ficou igual a 3a, ok? Então, eu deixei o x em função de a, não achei um valor. Por exemplo, x igual a 5. Meu x depende do valor de a. Se a for 1, meu x é 3. Se a for, por exemplo, 4, meu x é 3 vezes 4, que é 12, tá bom? Então, o valor de x depende do valor de a. Esse foi um exemplo de uma equação literal. O que é equação literal? Então, ó, a gente fala que as equações do segundo grau na variável x, que possuem alguns coeficientes ou alguns termos independentes indicados por outras letras, são denominadas equações literais. Então, ó, nesse caso aqui do meu exemplo, o a ele é um coeficiente da minha incógnita, né, o x, que aqui ele está multiplicando o x, né, fica 5a vezes x, quanto ele também é um termo independente, porque eu tenho aqui, ó, menos 7a ao quadrado e o 2a ao quadrado, tá? Então, nesse caso, ele é os dois. Ele é o coeficiente e é termo independente. Então, a gente chama esse tipo de equação de equações literais, tá? E as letras que aparecem em uma equação literal, tirando a incógnita, são denominadas parâmetros, tá? Então, nesse caso, a gente chama o A de parâmetro, tá? Ótimo. Então, mais um exemplo aqui para vocês, ó. 5 vezes x mais 2 dividido por 2 menos 5, menos x mais 2 vezes x menos 3 dividido por 3 é igual a menos x ao quadrado sobre 3, tá? Eu resolvi aqui de uma maneira um pouco diferente que a apostila resolveu. Se vocês quiserem resolver da maneira da apostila, também sem problemas, façam o que vocês acharem melhor, tá? Façam a maneira que vocês acharem mais fácil.
O da apostila está na página 25, tá bom? Eu vou acompanhar aqui pela maneira que eu fiz. Então, copiei, né, aqui a minha equação. Qual foi o meu primeiro passo? Como aqui eu tenho uma fração, uma subtração de frações, eu encontrei o MMC. O MMC de 2 e 3 é 6. Então, como que eu resolvo? Eu faço 6 dividido por 2, 3 vezes 5, né? Então, 3 vezes 5 vezes x mais 2. Menos, meu menos aqui do sinal, 6 dividido por 3, 2. Então, 2 vezes, só copio o resto. É x mais 2 vezes x menos 3. Igual a menos x ao quadrado sobre 3. Aqui, só copio. 3 vezes 5, 15. 15 vezes x mais 2, menos 2 vezes. Aqui, ó, eu fiz a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. 2 vezes x, mais 2x. E 2 vezes menos 3, menos 6. Tá? Mais com menos, então por isso menos 6. Dividido por 6, igual a menos x quadrado sobre 3. Ótimo. Aqui fiz a distributiva, 15 vezes x, 15x. 15 vezes 2, 30. Então, 15x mais 30. Menos, aqui, ó, x ao quadrado. Menos 3x mais 2x. Menos 3x mais 2x, menos x. Tá? Então, ficou menos 2 vezes x quadrado, menos x, menos 6. Dividido por 6, igual a menos x quadrado sobre 3. Tá? Vamos acompanhar aqui embaixo, ó. Deixa eu sumir esse negócio. Ah lá. 15x mais 30. Agora, gente, eu tô fazendo a distributiva do 2. Do 2 daqui, ó. Tá bom? Desse menos 2, na verdade. Já tô fazendo do menos 2. Menos 2 vezes x ao quadrado vai ficar menos 2x ao quadrado. Menos 2 vezes menos x, menos com menos mais, por isso que deu mais 2x. E menos 2 vezes menos 6, menos com menos mais também, por isso que deu, vai aparecer aqui, mais 12, tá? Tudo isso dividido por 6, igual estava antes, que é igual a menos x quadrado sobre 3. Ótimo, vamos continuar aqui em cima. Copiei a equação que estava aqui para cá, tá? Então, eu tinha 15x mais 30 menos 2x quadrado mais 2x mais 12 dividido por 6, tudo isso dividido por 6, igual a menos x quadrado sobre 3. Ótimo. Agora, ó, 15x mais 2x, 17x. 30 mais 12, 42. E sobrou menos 2x quadrado. Dividido por 6, igual a menos x quadrado sobre 3. O que eu fiz agora? Aqui, ó, só mudei a ordem dos termos, tá? Menos 2x quadrado, menos 2x quadrado, o 17x ficou aqui, 17x e o 42 aqui. O 6, que estava dividindo aqui, ele fez a operação inversa da divisão, multiplicação. Então, ele está aqui multiplicando, tá? Então, ficou igual a 6 vezes menos x quadrado sobre 3, tá bom? Desse lado aqui da equação mantém, ficou menos 2x quadrado mais 17x mais 42, igual a menos 6, né? Porque aqui 6 vezes menos x quadrado, menos 6x quadrado, sobre 3. Desse lado aqui da equação manteve a mesma coisa, não mudou nada. Aqui, ó, menos 6 dividido por 3, menos 2. Então, aqui ficou menos 2x ao quadrado, tá bom? Agora, como aqui eu tenho menos 2, vou somar menos 2x ao quadrado, então vou somar mais 2x ao quadrado dos dois lados da minha equação. Então, vou ficar com menos 2x ao quadrado mais 17x, igual a 42, mais 2x ao quadrado, igual a menos 2x ao quadrado, mais 2x ao quadrado. Esse menos 2x ao quadrado com esse mais 2x ao quadrado, cancela, né? Eles se anulam. Então, só vai sobrar 17x
mais 42 desse lado da equação, igual menos 2x² mais 2x², aqui também se anula. Então, ficou igual a zero. Então, ó, o que parecia ser uma equação do segundo grau, eu caí numa equação do primeiro grau, que a gente já sabe resolver, né? 17x mais 42 igual a zero, eu resolvo como? Faço a operação inversa, né, aqui da adição. Então, se era mais 42, vai ficar menos 42, 17x igual a menos 42. E faço a operação, opa, aqui, ó, eu confundi, gente, ó. Confundi não, eu esqueci de escrever. Então, aqui é x igual a menos 42 dividido por 17, tá? Aqui é 17, gente. Foi um erro meu. E então ficou x igual a menos 42 dividido por 17, tá? Eu esqueci de copiar o 1, tá bom? Foi um erro mesmo. Quando eu mandar para vocês os slides, eu já corrijo. Mas enquanto isso agora, que eu estou aqui mostrando para vocês, considerem que aqui é 17, tá bom? Foi um erro. Então, para finalizar nessa primeira parte, a gente vai falar sobre as equações sem solução. Isso ocorre quando não existe um valor que, se a gente substituir a incógnita, né, por esse valor, a minha equação não vai ser satisfeita. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos para vocês. O primeiro e o segundo estão na apostila, está na página 25 também, se vocês quiserem acompanhar. Então, eu tenho a equação x mais 2 igual a x mais 3. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou, nesse caso, subtrair o menos x dos dois lados, né? Então, eu vou fazer aqui x mais 2 menos x menos x, só vai sobrar o 2. E aqui, ó, x mais 3 menos x menos x, só vai sobrar o 3. 2 é igual a 3? Não, né? Essa sentença numérica é falsa. 2 não é igual a 3. É por isso que não tem solução, tá bom? Agora, o exemplo 2. Esse exemplo 1 foi bem tranquilo, né? Agora vamos ver o exemplo 2. X ao quadrado mais 10 igual a 1. Então, vou isolar, né? Aqui é a minha incógnita, que é o x. Aqui está mais 10. Então, eu faço a operação inversa, né? Da soma, que é a subtração. Então, vai ficar x ao quadrado igual a menos 10. X ao quadrado igual a menos 9. Aqui, gente, um detalhe muito importante. Como que eu sei se essa sentença é falsa ou é verdadeira? Vamos pensar, ó, o quadrado de um número positivo, vamos acompanhar aqui desse lado, tá? O quadrado de um número positivo, ele é sempre positivo, tá? Sempre. Então, eu coloquei um exemplo, 4 ao quadrado é 16. Mas vamos pensar, ó, 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, está sempre aumentando, então é sempre positivo. Só que, ó, aqui também, ó, um erro de digitação, tá? O quadrado de um número negativo também é sempre positivo. Por quê? Quando eu faço número negativo, por exemplo, vamos colocar qualquer número, menos a. Menos a ao quadrado é menos a vezes menos a. Então, vamos lembrar, ó, menos com menos é mais. Por isso que vai ficar a ao quadrado, tá bom? Então, eu coloquei aqui um exemplo, ó. Menos 5 ao quadrado é igual a menos 5 vezes menos 5. Isso, menos com menos é mais, por isso que é igual a 25, tá bom? Então, o que a gente tem? Que qualquer número real ao quadrado, ele é positivo, tá bom? Isso é muito importante da gente lembrar. O que? Qualquer número real ao quadrado, ele é positivo. Então, sempre que eu tenho uma equação desse tipo aqui, ó, x ao quadrado igual e um número negativo, essa é uma sentença falsa, tá? Porque não existe nenhum número real que quando eu elevo ele ao quadrado, eu chego no número negativo, tá bom? Por isso que essa equação aqui, ela também não tem solução. Aqui, ó, eu fiz para vocês um outro exemplo. X ao quadrado menos 3x mais 1 igual a x ao quadrado menos 9x mais 3 dividido por 3. Ótimo.
Esse primeiro lado aqui, ó, da equação, só copiei, tá? Então, ficou x ao quadrado menos 3x mais 1 igual x ao quadrado, mantive aqui. O 9, ele é um múltiplo de 3. Então, por isso que eu coloquei o 3 como em evidência. O 3 é o fator comum desses dois termos, dessas duas parcelas. Então, ficou menos 3 vezes 3. Para chegar no 9, eu tenho que multiplicar por 3 novamente. Então, 3x mais esse 3 já está aqui o fator em comum, só deixo com 1. Porque ó, se a gente fizer a distributiva, 3 vezes 3x, 3 vezes 3, 9, 9x. Voltamos aqui, tá bom? 3 vezes 1, 3. Então, sempre que vocês quiserem conferir se vocês colocaram corretamente em evidência, vocês podem fazer a distributiva, tá bom? Então, aqui a gente colocou corretamente em evidência e a gente manteve aqui, ó, dividido por 3, tá? Então, copiei novamente o primeiro termo, igual a x ao quadrado, menos 3 dividido por 3. Esse 3 está multiplicando, cancela, né? São operações inversas. Então, um anula o outro. Então, só vai sobrar o menos, abre parênteses, 3x mais 1. Só que aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por menos 1. Então, ficou menos 3x, menos 3x. E aqui, menos com mais, menos 1. Ok? Aqui, então, eu anulei, né? O 3 estava multiplicando, é anulado com o 3 que está dividindo, e fica só essa parcela, 3x mais 1. Só que eu tenho esse menos. Então, é como se eu fizesse a distributiva do sinal, tá? Então, ficou menos 3x e menos com... Aqui, né, posso pensar também menos com mais 3x, mais com menos, menos. E aqui também menos com mais 1, menos. Por isso que aqui ficou negativo e aqui negativo, tá bom? Só que eu ainda não resolvi, né? Porque eu não tenho a minha incógnita isolada. Então, o que eu tenho que fazer ainda? Eu tenho que subtrair, ó, x quadrado dos dois lados, tá bom? Da minha equação. Então, subtraindo, vai ficar x quadrado menos x ao quadrado, menos 3x mais 1, igual a x quadrado menos x quadrado, menos 3x menos 1. Ótimo! Esse daqui, x ao quadrado menos x ao quadrado, zero, né? Então, só sobrou menos 3x mais 1. E aqui, x ao quadrado menos x ao quadrado, zero. Só sobrou menos 3x menos 1. Então, agora que eu só fiquei com 3x, eu posso... aqui desse lado eu tenho menos 3x e desse lado eu tenho menos 3x. Eu posso somar 3x em ambos os lados da equação. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, ficou menos 3x, vamos olhar aqui desse lado, tá? Menos 3x mais 3x mais 1 igual a menos 3x mais 3x menos 1. Do lado esquerdo, menos 3x mais 3x, eles se anulam, né? Ficou zero. E do lado direito, menos 3x mais 3x também anulou. Então, eu fiquei só com mais 1 igual a menos 1. E isso é falso, né? Um positivo não é a mesma coisa que um negativo. Então, por isso que essa também é uma equação sem solução. Então, era isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, tá bom? E até a nossa próxima aula.